Olá, sejam bem-vindos ao canal Conselhos da Bruxa. É um prazer imenso ter você aqui nesse espaço mágico, que eu criei com muito amor e boas energias. A história das bruxas. O conhecimento perseguido. A figura da bruxa é muitas vezes associada ao sobrenatural, mas a verdadeira história das bruxas tem raízes muito mais profundas na sociedade. A bruxaria não surgiu como um culto maligno, mas sim como um conhecimento ancestral voltado à cura, sabedoria e conexão com a natureza. Infelizmente, esse conhecimento foi distorcido e perseguido ao longo da história, principalmente pela Igreja e pelo sistema patriarcal, que via com desconfiança mulheres sábias e independentes. As primeiras bruxas, mulheres de conhecimento. Desde os tempos antigos, mulheres estudavam os segredos das ervas, conheciam os ciclos da natureza, e ajudavam suas comunidades como curandeiras, parteiras e conselheiras. Muitas delas eram as médicas de seu tempo, dominando a arte da cura com plantas medicinais e práticas espirituais. Seu conhecimento, passado de geração em geração, era essencial para a sobrevivência das sociedades. Quando o saber se tornou perigoso, com o avanço do cristianismo e da estrutura patriarcal na Idade Média, qualquer mulher que demonstrasse sabedoria ou autonomia passou a ser vista como uma ameaça. A Igreja via essas mulheres como concorrentes ao poder religioso e começou a associá-las ao demônio, iniciando uma caçada implacável. A ideia da bruxa como uma figura maligna foi criada como um instrumento de controle. Durante a Inquisição e a famosa caça às bruxas, milhares de mulheres foram torturadas e queimadas vivas, acusadas de práticas demoníacas que, na realidade, nada mais eram do que conhecimento herbal e espiritual. Essa perseguição foi fortemente motivada pelo medo de mulheres independentes e pela tentativa de reforçar um sistema onde apenas homens podiam deter o conhecimento e o poder. O legado das bruxas na atualidade, hoje, muitas mulheres e homens resgatam essa sabedoria e se identificam com a bruxaria como um caminho de autoconhecimento, conexão com a natureza e práticas espirituais. A bruxaria moderna não é um culto maligno, mas uma retomada do conhecimento que foi injustamente apagado da história. O preconceito ainda existe, mas cada vez mais pessoas estão desmistificando essa prática e entendendo que ser uma bruxa significa, acima de tudo, buscar a sabedoria, a cura e o equilíbrio. A verdadeira história das bruxas é a história de mulheres que sabiam demais e, por isso, foram silenciadas. Mas hoje, suas vozes voltam a ecoar através daqueles que continuam o seu legado. Bruxaria. Mitos versus realidade. Bruxaria é um tema envolto em mistério e, ao longo dos séculos, foi moldado por crenças populares, perseguições e, claro, pelo cinema. Mas afinal, qual a diferença entre a bruxa da vida real e a que vemos nas telas? Vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre a bruxaria. Mito 1. Bruxas fazem pactos com o diabo. Realidade. Esse é um dos maiores equívocos sobre a bruxaria, amplamente difundido pela Igreja na Idade Média, para justificar perseguições. Bruxaria não está ligada ao culto ao diabo. Na verdade, muitas bruxas seguem caminhos espirituais baseados na conexão com a natureza, ciclos lunares e energias universais. Mito 2. Bruxas têm poderes sobrenaturais. Realidade. Apesar de o cinema retratar bruxas, lançando feitiços com raios de energia ou voando em vassouras, a bruxaria real é muito mais sobre conhecimento e prática. Uso de ervas, meditação, intenção e rituais são algumas das formas de manifestar energia, mas sem efeitos especiais de Hollywood. Mito 3. Bruxaria é uma religião. Realidade. Bruxaria pode ser tanto uma prática espiritual quanto um complemento a diferentes crenças. Algumas bruxas seguem a Wicca, que é uma religião moderna baseada na bruxaria, mas outras podem ser bruxas sem pertencer a nenhuma religião específica. Além disso, dentro da bruxaria, existem diferentes formas de prática, como as bruxas que fazem parte de um coven, que é um grupo de bruxas que praticam juntas, compartilham conhecimento e realizam rituais coletivos. Por outro lado, existem as bruxas solitárias, que preferem trilhar o caminho da bruxaria por conta própria, estudando e praticando sozinhas, sem a necessidade de um grupo. Mito 4.
Bruxas usam caldeirões e fazem poções mágicas. Realidade. O caldeirão é um símbolo da transformação e pode ser usado em rituais, mas não da forma exagerada mostrada nos filmes. Muitas bruxas usam chás, óleos essenciais e misturas herbais para propósitos terapêuticos e espirituais. Algo muito parecido com a fitoterapia. Mito 5. Qualquer pessoa pode se tornar uma bruxa da noite para o dia. Realidade. A bruxaria envolve estudo, dedicação e prática. Aprender sobre ervas, astrologia, tarô, energias e símbolos leva tempo. Não é simplesmente dizer algumas palavras e esperar que a magia aconteça instantaneamente. Além disso, muitas bruxas nascem com o chamado sangue de bruxa. Isso significa que uma avó ou bisavó pode ter sido uma bruxa, e essa herança se manifesta como dons naturais, que às vezes a pessoa nem percebe no início, mas que em algum momento da vida se revelam e a levam a descobrir sua verdadeira essência. A bruxaria real é um caminho de autoconhecimento e conexão com a natureza, longe das caricaturas do cinema. Ao trazer esse tema para o canal, podemos quebrar estereótipos e ajudar mais pessoas a entenderem o que realmente significa ser uma bruxa. Obrigada por assistir até aqui. Que a luz da sua essência brilhe cada vez mais forte. Um beijo mágico e até o próximo vídeo.